Conversa com meu povo. Viver em comunidade. A sociedade já se empenha em estudar as consequências do período de restrição à convivência social, no qual todos foram forçados durante o tempo da pandemia. Há alguns meses circulam hipóteses sobre o novo normal. E crianças nascidas neste período começam seus contatos com pessoas mascaradas. E até nem sabemos até quando isso será. Quase brincando, eu digo, uma sociedade ou uma criança pode não saber como é o sorriso dos seus próprios avós, por tê-los visto apenas atrás das referidas máscaras. Com clareza, vêm à tona os questionamentos sobre o estudo à distância, como há poucos dias circulou uma entrevista de uma jovem universitária que, desde a seleção e agora passando pelos semestres iniciais de seu curso, não pôs os pés na faculdade. Sentindo, de forma muito justa e gritante, a necessidade de conhecer e conviver com o ambiente de estudos. Podemos ampliar o horizonte, pensando nos que sentem desejo de voltar aos estádios esportivos, ou também ver a explicável teimosia das pessoas que até se arriscam ao contágio em nossas feiras ou festas clandestinas ou não. Quanto à fé, temos acompanhado a grande sede de Deus e o desejo de vida em comunidade. Temos um sem número de paróquias que se apressaram em adquirir equipamentos para transmissões em redes sociais, e nossa Fundação Nazaré de Comunicação tem se esmerado na oferta de celebrações e acompanhamento de eventos. Graças a Deus, pelo menos em nossa arquidiocese, cresce o clamor pela participação presencial em nossas paróquias e o justo anseio pela vida de comunidade. Recentemente, a festa de Santa Rita de Cássia, na paróquia a ela dedicada, exigiu que a paróquia programasse 6 missas durante o dia da padroeira, e todas repletas de fiéis e, mais ainda, telões externos para ampliar a possibilidade de acompanhamento da parte do povo, obedecendo, é claro, às normas sanitárias vigentes. Bendita a criatividade de nossos sacerdotes e agentes de pastoral. E aqui nasce um questionamento suscitado por afirmações de autoridades de alta cepa de que o contato com Deus não exige vida comunitária. Distinguir ajuda a entender. Nós respeitamos a diversidade religiosa em suas diversas formas e que pratiquem e alimentem suas convicções como considerarem adequado. Entretanto, não podem nos forçar e nós não nos permitimos considerar o cristianismo apenas como uma religião a mais, como se estivéssemos diante de prateleiras de supermercados com produtos oferecidos à escolha dos fregueses. Pode até acontecer que pessoas desejem temas ou orientações bonitas e tiradas da Bíblia, consideradas no mesmo nível de tantos livros, até de autoajuda. Cristianismo, e aqui compartilhamos com outros cristãos de igrejas ou comunidades eclesiais, significa seguimento de Jesus Cristo e sua proposta. Ele é que é para nós caminho, verdade e vida, e aponta na direção de uma vida em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, refletida aqui nesta terra, enquanto nela caminhamos numa vida de comunhão e de comunidade entre as pessoas,
para ser cristão é essencial viver em comunidade. Parece-nos oportuno recordar tais ensinamentos e convicções na ocasião oferecida pela solenidade da Santíssima Trindade. Fomos batizados, vivemos e rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que Deus não é solidão, mas família, comunhão trinitária. A perfeição não é o isolamento. Os fundamentos se encontram na Sagrada Escritura, começando pelo povo que Deus formou no Antigo Testamento, encarregado de alimentar justamente como povo a esperança do Messias e de uma nova aliança. E aliança experimentada entre Deus e seu povo, não uma experiência apenas pessoal e, pior ainda, individualista. E a palavra eterna de Deus se fez carne numa família humana e também num povo concreto. E aquele que é o Verbo de Deus que se fez carne, nosso Senhor Jesus Cristo, formou seus discípulos como um corpo apostólico, inclusive no número 12, que recorda as 12 tribos do povo de Deus. Povos, tribos, nações, grupos de apóstolos, grupo de 72 discípulos, comunidades, igreja. A palavra igreja remete ao sentido de convocação e de assembleia. E o mandamento novo de Jesus é o amor mútuo ou recíproco. E ele garantiu ainda que estaria presente quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome. Ao menor de todos que for encontrado, ele atribuiu a sua presença. E se abrimos os Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo suscitou imediatamente a vida em comunidade. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Você pode abrir depois a sua Bíblia, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículos 42 a 47. Uma verdadeira carteira de identidade dos cristãos da primeira hora e de todas as gerações. Viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa iniciar cada dia com a escolha da comunhão e do relacionamento trinitário. Pede um dia de amor a cada próximo de quem nos aproximarmos, pois cabe a cada um de nós a iniciativa. Exige, com os meios presenciais possíveis, ou aqueles que a técnica nos oferece hoje, exige tomar iniciativas, ir ao encontro, dar o primeiro passo, oferecer o perdão, envolver-se para ajudar os que mais sofrem em qualquer situação. Um dos exercícios que desejamos propor é alcançar as pessoas que o isolamento levou à depressão. Não bastam as ajudas profissionais, sem dúvidas necessárias. Essas pessoas precisam de gente que se aproxime, precisam de oração, de diálogo, pontes que se estendam
a fim de recuperarem o contato com a comunidade cristã. Em nome da Trindade, e mergulhados em sua vida divina, resplandeça com toda a força a nossa vida eucarística, litúrgica e comunitária, assim como a caridade em nossa Igreja. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste final de semana, devo manifestar a minha gratidão a tantas e tantas pessoas que entraram em contato comigo nesses últimos dias. Dia 26 foi meu aniversário e desde a parte da manhã e até a missa no final da tarde, início da noite na Basílica de Nazaré, ocasiões preciosas de encontro com pessoas, de gratidão, de diálogo, de manifestações de amor de tantas pessoas. Eu respondi a uma imensa quantidade de mensagens. Espero ter feito isso com as pessoas que me mandaram mensagens. E muitos me telefonaram, me visitaram. E é tão bom saber que nós somos chamados a ser irmãos uns dos outros. Somos chamados a uma vida em comunidade. Eu quero mandar o meu abraço à Paróquia da Santíssima Trindade, na qual eu celebro nesse final de semana, no domingo. Também a área missionária da Santíssima Trindade, em Ananindeua. Padre Benjamin, um grande abraço, minha saudação a todas as comunidades dessa área missionária, que vai crescendo e vai se consolidando pouco a pouco. Nosso Senhor abençoe o trabalho que vocês todos têm realizado nesta área missionária. Um grande abraço a todos e que a festa da Trindade, que não é festa só de uma paróquia ou de uma área missionária, mas é festa da Igreja, possa levar-nos a viver efetivamente, como lembrávamos agora mesmo, viver sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Que Nosso Senhor nos ajude a entender e a praticar essas coisas. E agora nós vamos responder às perguntas que as pessoas nos enviaram, perguntas que servem para o nosso crescimento. E você pode mandar sempre pelo nosso WhatsApp ou gravar quando as nossas equipes estão nas várias localidades, nas várias paróquias. Você pode enviar a sua pergunta, porque a segunda parte deste programa, cada vez nós retomamos por enquanto no final de semana, depois vamos voltar a um ritmo de mais programas durante a semana, mas sempre para criar essa oportunidade de diálogo sobre os assuntos da nossa vida de igreja, da nossa fé. A primeira pergunta hoje é feita por Ivaldo Brito. Senhor Bispo, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito do missal romano. Já houve alteração, modificação no missal romano e há alguma alteração significativa nesse missal? E ele já está disponível para as paróquias? Muito obrigado pela sua pergunta, Ivaldo, até porque eu faço parte da comissão de tradução, da nova tradução do missal romano. Nesta semana, nós tivemos uma manhã inteira de revisão da tradução do cânon romano da oração eucarística número 1. Nós já fizemos toda a tradução do missal, foi um trabalho longo, muito longo. Nós estamos há vários anos trabalhando, porque foi feita uma terceira edição do missal em latim e cada conferência episcopal deve fazer e rever a sua tradução. Também porque a língua é muito viva, não é? Então é preciso que a gente reveja essas coisas. Não há nenhuma modificação no rito da missa.
O que acontece é que quando sair essa nova edição do Missal, nós teremos algumas celebrações de santos que não havia na edição anterior, por exemplo, São João Paulo II, a Santa Dulce dos Pobres, a Santa Madre Teresa de Calcutá, e daí por diante. Então não modifica o rito da missa. Nós deveríamos, era o nosso desejo da Comissão Episcopal de Textos Litúrgicos, da qual eu faço parte, aliás, a essa altura eu sou o membro mais antigo dessa comissão. Se você chegar à minha casa, ao meu escritório, às terças-feiras, você vai ler, vai perceber missais em latim, em outras línguas, e a gente vai trabalhando para a tradução. Eu fico sempre como aquele que tem que pegar o texto em latim e propor aos outros bispos. Nós estamos trabalhando em videoconferência por causa das circunstâncias. Então, nós fizemos toda a tradução, resolvemos fazer um pente fino para rever tudo, e agora já chegava o momento para ser votado o missal e mandado para Roma. Acontece que, por causa da pandemia, não pudemos fazer a assembleia presencial da CNBB. E pelas normas das traduções, nós precisamos ter a presença dos bispos para votar, porque depois vai para Roma para a aprovação final. Meu cálculo, não tem nada escrito ainda, meu cálculo é que daqui a 2 anos nós poderemos ter o missal publicado. Estamos trabalhando seriamente e trabalhamos com tantas coisas que vocês não imaginam. Há 2 semanas atrás nós passamos a manhã inteira fazendo uma revisão da ladainha de São José, porque tínhamos que refazer a tradução, porque o Papa acrescentou alguns títulos de São José à ladainha a ele dedicada. Então, não está disponível o missal. Nós temos 2 volumes que foram feitos, que são volumes de trabalho, de estudo, que a gente pode rabiscar daqui e dali, quer dizer, são edições muito simples, na forma de brochura, justamente para um documento de trabalho. Eu calculo que daqui a 2 anos nós teremos uma nova edição do missal à disposição. Segunda pergunta é de João Cavalcante. Dom Alberto, esse ano dedicado a São José, como um guarda de Maria pode fazer para se inspirar em São José? Você parece que já respondeu a pergunta, né? Um guarda de Maria. O Papa João Paulo II escreveu uma carta apostólica, Redemptoris Custos, quer dizer, ele cuidador, o custódio do Redentor. Ele recebeu uma missão de ser o guarda, aquele que tomou conta, aquele que acompanhou a Sagrada Família. Então, um guarda de Maria, ou de qualquer outra igreja que tenha outros títulos também, cabe a ele ter a visão bonita, a preparação adequada, a atenção às pessoas, o serviço. São José viveu um serviço com muita simplicidade, com muita dedicação. Então ele pode ser um grande modelo, justamente porque ele estava atento às necessidades de Maria e de Jesus e cuidou de uma maneira muito discreta. Não há uma palavra de São José na Sagrada Escritura, mas há muitos atos, muitas coisas que ele fez e só fez o bem. Então, pode ser um modelo para muita gente. Pergunta feita por Júnior Cruz. Como nós, seminaristas religiosos, podemos atuar na igreja em meio à pandemia? Bom, que coisa boa que você faça esta pergunta em nome de seminaristas e de religiosos. Nós podemos fazer muita coisa, porque nós podemos ir ao encontro das pessoas, mandar-lhes mensagens, consolar as pessoas, ajudá-las a se reaproximarem da vida da igreja, porque se não tivermos cuidado, existe um risco muito grande, que é o risco da dispersão. Então você, como religioso, como seminarista, jovem, você pode tomar iniciativas de visitas, de mensagens, de telefonema, de acolhimento quando a pessoa chega numa igreja,
Então isso pode ser feito de uma forma muito boa e muito importante. O tempo é o tempo do acolhimento, o tempo da valorização das pessoas. O tempo é para a gente refazer laços, porque muita gente se sente isolada, muita gente se sente até quase que perdida no meio de todas essas coisas que vão acontecendo em nossa sociedade. Agora a pergunta de Fabrício Correia. Dom Alberto, o ano de 2021 foi instituído pelo Papa Francisco como o ano de São José. Quais são as ações que a Arquidiocese de Belém vem desenvolvendo sobre esse tema? Veja só, nós estamos trabalhando para fazer o nosso Círio de Nazaré. Eu não sabia que o Papa ia proclamar um ano ligado à família, ligado a São José, e quando eu rezava e meditava, escolhi o tema do Círio de Nazaré, justamente ligado à casa de Nazaré, o Evangelho da família na casa de Nazaré. E o Papa decreta um ano dedicado à família nos 5 anos da Amoris Laetitia, que é esta belíssima exortação apostólica que ele fez sobre a família, e depois coloca também um ano de São José. Dá para ver que o Espírito Santo é o mesmo, não é? Ele inspirou a nossa igreja e inspirou, é claro, mais do que tudo, ele inspira o Papa. Então, o que a Arquidiocese tem feito? Você vê que os textos do livro de peregrinação do Círio, eles se referem muito a São José e à Sagrada Família. As festas de São José realizadas com muita intensidade. Quase todo lugar onde eu chego e vejo uma celebração de uma festa, de uma paróquia, por exemplo, nesses dias eu fui à paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, no Aurá. Então, o cartaz colocava Nossa Senhora e São José, e daí por diante, a Arquidiocese tem feito, através das paróquias, uma divulgação dos ensinamentos sobre São José e a disposição para seguir o exemplo de São José. Última pergunta é de Leandro Pereira. O que é preciso para eu ser um bom guarda de Nazaré? Bom, já houve uma outra pergunta hoje que dizia respeito aos guardas. Guarda de Nazaré ou guarda de todas as paróquias. Existe uma coisa na igreja chamada acolhida, a necessidade de acolher e acolher bem as pessoas. A função de guardas de Nazaré ou qualquer guarda nas paróquias é de ser acolhedora das pessoas que se achegam à igreja. Vocês são como que a porta aberta. O nosso sínodo que estamos retomando agora tem como tema Igreja de Belém, uma igreja de portas abertas. E vocês podem ser as pessoas que abrem as portas da igreja para a vida de todo mundo que se achega. Então, atenção, respeito, cuidado, carinho a todas as pessoas, independente da idade, da situação. Então, essa é uma forma de ser um bom guarda. E, é claro, a vida cristã. Levar a sério a vida cristã na Igreja Católica é condição para ser um bom guarda. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que o final de semana seja abençoado por Deus, desejo que a sua família também receba todas as bênçãos que vêm do Senhor. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.